A minha gratidão ao Pai querido, Todo-Poderoso, da reunião lá em Garanhuns, foi uma bênção. Hoje tive o dia com o irmão Mário e a gente falou muito sobre o encontro. Ele está muito feliz com o encontro, com o que ele pôde ver lá, diferentemente de outros encontros que tivemos. Ele ficou muito feliz com o que aconteceu nesse momento lá e eu achei muito positivo isso. Apesar da fonte pela qual o Senhor tem nos abençoado e desde tempos atrás a gente conversava muito, né, com alguns irmãos, e isso hoje reverbera muito claro para nós tudo que está acontecendo conosco na família Manu, e ele muito se alegrou porque só confirma mais e mais essa ação do Espírito Santo, a manifestação de Cristo Jesus já de algum tempo, né, que ele vem se revelando, sendo formado aos poucos, nos levando ao entendimento, nos ajudando muito com tudo que está acontecendo. E é muito gratificante isso. Foi muito bom ver como o Espírito Santo de Cristo Jesus nos guiou e nos levou em todos os momentos do nosso encontro, né? É interessante que a gente vê que um começava falando a palavra, mas não teve um preleitor que falou sozinho. Não sei se vocês notaram isso. Ninguém que começou a falar, começou e terminou falando sozinho, né? Sempre tinha alguém a acrescentar alguma coisa, né? É a divisão, isso é o corpo, né? O corpo de Cristo, né? Não tinha um que tivesse total conhecimento de tudo, né? É interessante que eu percebi muito isso na palavra de Melquisedeque, né? Exatamente começou falando, aquela simplicidade e tudo. A profundidade chegou a tal ponto de, né? No final, eu tenho até comentado com o Sandra, Sandra, eu não gosto muito do tema Melquisedeque, porque é pouco na Bíblia, eu não consigo absorver, não consigo entender, mas esse último encontro, e Paulo já tinha falado e eu não tinha percebido, né? Mas quando ele falou, entrou no meu coração, né? O Espírito Santo de Cristo Jesus é Melquisedeque, né? Essa ordem sacerdotal é o Espírito Santo de Cristo Jesus. Ele é quem está à frente, né? Glorificando o Filho e glorificando o Pai. Sensacional. Isso entrou no meu coração de uma maneira tal que me deixou muito alegre. Como o Mário também, né? O Mário, ele falava para mim que estava orando direto, pedindo para ser amigo de Jesus, né? E ele viu que ser amigo de Jesus não é nada, comparado a ser irmão de Jesus, né? A ser filho do Pai Altíssimo. Ele disse, quando isso entrou no coração dele, ele disse que vibrou, né? Anos querendo ser amigo de Jesus e não conseguia, por esforço próprio, de repente ele se tornou irmão de Jesus. Por nenhum esforço, só pelo sacrifício de Cristo Jesus na cruz, né? Pelo estar consumado. Então, todas as palavras foram faladas, é interessante. Sempre tinha alguém para acrescentar, para falar alguma coisa. O Espírito Santo de Cristo Jesus sempre mostrando, eu não estou dando tudo a uma só pessoa. Não existe um líder no nosso grupo, não existe um cabeça, uma pessoa que diz, não, só fulano fala, só ciclano fala, só... Não. O Espírito Santo que Jesus nos levou a ver isso, né? Nós somos um corpo. E como corpo, cada membro tem a sua função e tem a sua utilidade e completa um ao outro, né? Então, foi fantástico, né? E sensacional isso que a gente experimentou lá. Já tinha experimentado em Caxambu, né? Experimentou e vamos experimentar novamente lá em Caxambu, né? Novamente, quando a gente estiver lá junto, se essas datas baterem certinho, vamos estar todo mundo junto lá novamente. Então, foi maravilhoso. Essa experiência, né? Na adoração também, uma coisa sensacional, tremenda, né? A gente pôde tocar os céus, perfeito, né? Então, foi muito, muito, muito bom, né? Glórias ao Pai por tudo isso, né? Há um texto na Bíblia, que eu não lembro onde, acho que é Paulo que fala, né? E quando vos reunis,
Uns levam salmos, outros levam cantos, outros levam louvores e outros louvam. E todos, assim, mostrando que todos participam da adoração ao Senhor. É Amém. necessário que todos participem. Isso que é importante. E quando a direção é do Espírito Santo, é isso que acontece. Ninguém fica calado, sempre tem alguma coisa para acrescentar, para falar, para dizer. É verdade, irmão. Está interagindo, né? Não é só um escutar, que vai ouvir, um ouvinte. É um participante. Nós, como corpo, temos que ser participantes dos outros. Amém. Exatamente assim, irmão. É uma coisa interessante também em relação a Melquisedeque, a Cristo, né, sendo o sumo sacerdote. O Manuel colocou um texto, né, hoje, de Hebreus 5, e o primeiro versículo me chamou a atenção. Eu não tinha reparado ainda, né, que nós falamos no encontro lá, né? São os detalhes, né, que a gente vai vendo e, de repente, vai saltando aos olhos nossos, né? Em Hebreus 5, versículo 1, fala assim, portanto, todo sumo sacerdote, sendo escolhido dentre os homens, é designado para representá-los em questões relacionadas com Deus, a favor da humanidade, a fim de oferecer tanto dons quanto sacrifícios pelos pecados. Né? E nós vimos que o Espírito Santo é o sacerdote de Deus Altíssimo, né? Ele é o Melquisedeque e Cristo Jesus, o sumo sacerdote, né? Interessante que diz aqui, todo sumo sacerdote sendo escolhido dentre os homens. Tá? Então o Espírito Santo não podia ser o sumo sacerdote, porque ele não era homem. O Pai também não podia ser o sumo sacerdote, porque ele não era homem. Né? Então o sumo sacerdote tinha que ser escolhido dentre os homens. Então, mais uma vez, provando a humanidade de Jesus, de Cristo Jesus. Né? Ele tinha que ser designado entre os homens, né? Para representá-lo. Quer dizer, um ser humano vai representar o ser humano diante do Pai, né? O nosso intermediário, ele como homem, né? Fazendo essa intermediação. Assim como entre os judeus era escolhido entre os sacerdotes, aquele que seria o sumo sacerdote, né? Aqui também, Cristo Jesus foi escolhido, né? Dentre os homens, né? Que teria que ser homem, para representá-lo em questões relacionadas com Deus, a favor da humanidade, a fim de oferecer tanto dons quanto sacrifícios. Só que no caso dele foi apenas um sacrifício, né? Um sacrifício que valeu por todos. Então, mais uma vez aqui, a gente vê claramente ele como homem, né? Como cabeça, como nosso intermediário, nosso intercessor, fazendo esse papel, né? E, mais uma vez, a gente vê a manifestação da Trindade, né? Deus Altíssimo, o Espírito Santo e Cristo Jesus atuando, né? Na vida do homem e atuando nesse processo, né? Tremendo de endeusamento, né? Pelo qual nós estamos passando. Então, achei muito interessante. Eu não tinha tentado ainda para esse detalhe. Mas lá o texto lá de Êxodo, que estava falando também sobre isso, Paulo, que Deus constituiu Moisés como Deus sobre Faraó. Aí ela colocou uma pergunta no caderninho dela: e por que Jesus não é Deus? E aí ela ficou com aquela dúvida: disse, sim, por quê? Será por ter morrido? Aí, na continuação do texto aqui que você acabou de ler, Paulo, ele diz aqui no versículo 3, desde o versículo 2, né? Ele pode compadecer-se devidamente dos ignorantes e errados, pois ele mesmo está rodeado de fraquezas. E por este motivo, deve ele, tanto pelo povo como por si mesmo, fazer ofertas pelos pecados. Ora, ninguém toma para si esta honra, senão que é chamado por Deus, como foi Arão. Aí ele continua voltando o texto referente a Cristo,
Assim também Cristo não se glorificou a si mesmo, como para se fazer sumo sacerdote, mas o glorificou, aquele que ele disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Como diz em outro lugar, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. A gente vê que ele também, né, o constituiu Arão. Eu vejo que esse sacerdócio realmente é a postura a qual ele simbolizou lá, ele mostrou como Moisés agiu. Por quê? Porque Moisés, na postura de Moisés, como ele estava, como ele executou essa vontade do Pai, mesmo na manifestação de El Shaddai, ou de Yahvé, ele, período da lei, né, Yahvé, então ele estava na verdade, tirando o povo de escravidão. Então, o entendimento de Faraó, ele foi constituído como Deus. Não só o entendimento de Faraó, mas está escrito aqui como Deus o constituiu. Ele se apresentou como, como um Deus diante de Faraó. Lá em Êxodo capítulo 7. Vou abrir aqui para ver como é que está lá o texto. Eu li, mas quero ler novamente. Êxodo capítulo 7, versículo 1. Então disse o Senhor a Moisés: Vê que te tenho posto como Deus sobre Faraó, e Arão, teu irmão, será o teu profeta. Tu falarás tudo o que eu te mandar, e Arão, teu irmão, falará a Faraó que deixe ir os filhos de Israel da sua terra. Ele prossegue, vai endurecer o coração de Faraó e segue com tudo aquilo que aconteceu. E Arão se tornou o primeiro sumo sacerdote. Mesmo que antes tenha mostrado desde Abraão lá Melquisedeque como sumo sacerdote, mas dos homens, tirados dos homens, Arão foi constituído sumo sacerdote naquele período. Assim, aí aqui observemos mais aprofundado, isso que foi gostoso lá, como o Paulo mesmo falou. Tão pouco a respeito de Melquisedeque, de repente o assunto ele aparece assim à tona e chama a nossa atenção e começa a aparecer muitas coisas nos mostrando a respeito desse assunto. Porque eu vejo assim, irmão Paulo, eu também compreendo claramente a sua colocação, compreendo claramente quando o Ronaldo fala sobre Cristo, sobre essa relação, ele como o cabeça, ele como, eu entendo claramente, e eu não tenho nada contra que isso aconteça. Apenas eu observo também e trago alguns textos também para a gente meditar sobre isso, parar um pouco para analisar. Beleza, tudo bem. Cristo é o cabeça, a gente, ele como uma referência para nós. É possível, eu creio que não vai interferir. Eu só insisto em querer entender, eu quero entender mais e mais, porque para mim não é uma questão de orgulho, não, nada disso, é apenas interesse mesmo em querer entender, que eu vejo que também fica claro para mim, salta aos meus olhos esses textos, quando eu vejo que essa obra que ele quer realizar em nós, mesmo que a vitória, claramente, toda honra, toda glória é a Cristo Jesus. Não tem nem o que pensar e ir de encontro a isso. Ele morreu e ressuscitou, fato, e glorioso tudo isso. Mostrar exatamente para trazer para nós, como homens, precisamos tomar posse disso e avançar e querer isso. Né? Uma vez que estamos sendo chacoalhados para entender isso, para buscar compreender isso e trazer para a nossa vida diária, trazer para nós, como o Paulo Henrique fala, trazer dos céus, dos altos,
é o reino de Deus para esse momento natural. Fazer o que é espiritual para o momento natural. Né? E como fazer isso? Não sei, a gente não sabe. A gente está experimentando tudo isso. Está experimentando e a gente está desfrutando já de grandes coisas que estão acontecendo. Mas eu vejo exatamente essa manifestação, esse Cristo que conquistou tudo, que venceu a morte, que é vivo, é filho de Deus vivo, e ele habita em nós. Isso para mim é fantástico. Então, mesmo que o texto fale ele como cabeça, mas todo esse corpo é um corpo formado. Quando mamãe disse, por que Jesus não é Deus? Aí ela fez outra pergunta no caderno dela. Jesus é a alma de Deus. Olha só, se a alma, para nós, como entendemos, a palavra diz que encontrareis descanso para as vossas almas. Por quê? Porque as nossas almas, o nosso ego, falhou. O texto aqui fala, no versículo 2, em Hebreus, capítulo 5, ele diz, ele pode compadecer-se devidamente dos ignorantes e errados, pois ele mesmo está rodeado de fraquezas. E por este motivo, deve ele, tanto pelo povo como por si mesmo, fazer ofertas pelos pecados. Aí, como você mesmo falou, sacrifícios, né? Mas foi um sacrifício. Né? Tanto dons como sacrifício. Foi um sacrifício só que acabou por tudo. Então, assim, mais uma vez eu vejo, Paulo Edson, com certeza eu vejo que Cristo é o cabeça, sim. Ele é o Senhor, o Cristo, ele, devidamente. Mas tudo isso para mostrar a mim, a você, a todos nós que fazemos parte desse corpo muito lembrado, que ele está realizando essa obra através de nós. E agora Cristo aparece em Paulo Edson, Cristo aparece em Paulo Henrique, em Ronaldo, em Sormani, em Adriano, em Manuel, em Rosilma, em Naneide, em Manurguinha, Olga, Emília, em Heloísa, em Giovana, em Aurora. Cristo está aparecendo, Cristo está se fazendo seja visto, que as pessoas entendam que ele está vivo, que ele vive, e que ele domina, e que ele controla todas as coisas, porque agora ele está levantando o seu corpo muito lembrado para mostrar isso, e para neutralizar toda a obra do mal que tem se levantado, porque também ele nos alertou. O que tende a crescer nos últimos dias é o filho da iniquidade, mas nós estamos sendo colocados aqui para dar fim a isso. Ele vai crescer, mas predestinado já com os dias contados. E essa manifestação de Cristo Jesus através desse corpo multilembrado, e a princípio como um cabeça, porque primeiro alguns serão chamados a essa realização, a essa manifestação. O texto lá em Apocalipse 12 me deixa claro isso. Esse nascer do filho varão, esse nascer, ele está mostrando como o nascimento de um bebê. Então, primeiro nasceu o cabeça. E esse cabeça já vai agindo, já vai regendo as nações, já vai neutralizando a força do mal, já vai dando fim a esse sistema. E depois vai nascer o tronco, aqueles que passaram pela grande tribulação ou aqueles que estavam guardados, né? Como a palavra disse, a mulher levada para um lugar, um deserto, onde lá vai ficar por 1264 dias, sendo protegido por Deus. Então, de repente, esses também alvorecem devido ao cabeça começar a agir, neutralizar todo o mal. Esse restante começa a agir também, começa a entender e abre-se os olhos e toda a compreensão chega. O que era considerado 60 por 1, agora tomou posse também, e o corpo sendo formado. E depois os demais. As coxas, os pés, os pernas, os pés, e o corpo é formado por completo. Milhares e milhares que passaram pela grande tribulação foram vestidos, foram lavados pelo sangue do Cordeiro, estão com vestes brancas. E vem a conclusão da formação do corpo, onde reinarão com Cristo por 1000 anos. Então, essa é uma visão que eu tenho a respeito disso, é uma revelação, digamos assim,
Foi dada a mim? Não. Não foi dada a mim. Eu tenho convicção disso. O que eu crio, o que eu percebo, eu crio, eu achei que eu tenho essa convicção desta palavra, e que para mim, eu procuro na Bíblia, e sempre que eu vejo ela dessa forma, né? Foi revelada a outros homens, e que foi se ajuntando esse pensamento, foi se ajuntando essa revelação, e foi tomando força, e vocês também, com a visão, você, Paulo Edson, Ronaldo, Manuel, chega também corroborando, somando, trazendo mais, só somando mesmo, trazendo mais lenha para essa fogueira que aquece, queima, e nos dá vontade de querer mais, beber mais dessa água, comer mais deste alimento sólido, né? E eu vejo assim, Cristo como cabeça, essa manifestação, ele dominando tudo, mas esse ministério, esse momento, essa ação sendo efetuada através do seu corpo, que somos nós, a alma de Cristo. Por que a alma? Porque nós estamos rodeados de fraquezas. Hoje, quando estamos fracos, como o apóstolo Paulo diz, que somos fortes. Por quê? Porque ele nos tirou do lamaçal e nos chamou para a sua maravilhosa luz. Nação eleita, sacerdócio real, nação santa. Isso que é glorioso que ele está fazendo em nós. Cristo, ele já veio à existência como Espírito vivificante. Nós não, nós fomos formados alma vivente e tomamos posse, recebemos da graça do Pai, recebemos essa graça de alcançarmos a semelhança de Espírito vivificante de Filho. Não só a imagem, mas também a semelhança. Isso é glorioso demais.